Bom dia, meus amados irmãos. Espero que todos estejam neste momento na paz do Senhor nosso Deus e também fazendo o nosso devocional, né? Nós aqui em casa, nossa família já se reuniu, nós já cantamos, já louvamos o Senhor nosso Deus e espero também que os irmãos, o façam, né? E agora nós vamos para a parte muito importante. Não é a parte mais importante, porque tudo no culto é importante. Mas a palavra de Deus, ela tem a primazia em nossas vidas. Por isso, um culto batista jamais pode ser considerado culto mesmo, se não tiver a pregação da mensagem da palavra do nosso Deus. Então eu espero que os irmãos estejam fazendo seus devocionais diariamente e principalmente no domingo, né? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Hebreus. Deixa eu pegar aqui os meus óculos, porque as letras são pequenininhas. Então, livro de Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Tá? Hebreus 13, de 1 a 7. Muito bem. Estava colocando aqui o esboço. Então vamos ler Hebreus 13, de 1 a 7. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, meus irmãos, nós vamos então orar e em seguida vamos falar sobre o tema de hoje. Pai, muito obrigado, porque podemos, Senhor, reunir mesmo à distância, mesmo de uma forma não convencional, que a nossa forma convencional é o presencial, mas te damos graças porque mesmo assim podemos nos reunir para cultuar o teu nome e para também meditar na tua palavra. Que esta palavra santa hoje, Senhor, fale conosco, e certamente ela falará, mas que nós possamos estar abertos, Senhor, para receber o teu ensino nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Então, o livro de Hebreus aqui, meus irmãos, no capítulo 13, né, nós já estudamos semana passada o final do capítulo 12, depois vamos fazer um resumozinho aí desse capítulo, do tema desse capítulo, e hoje então vamos iniciar o capítulo 13, né, de Hebreus. Estamos chegando já no final do livro. E o tema desse capítulo, vão anotando aí, né? O tema desse capítulo são as evidências da vida cristã, certo? As evidências da vida cristã. Então, esse tema está espraiado aí em todo o capítulo 13, certo? As evidências da vida cristã. Que evidências são essas? Nós vamos estudar, né?
Mas, fazendo um pequeno retrospecto aqui do que nós estudamos no capítulo 12, nesse capítulo 12 do livro de Hebreus, nós aprendemos o caminho da vitória. Estudamos tudo sobre isto, ou seja, quais são, digamos, os passos que devemos seguir para atingirmos esse caminho da vitória, né? Então, nós vimos a primeira divisão desse capítulo está falando sobre o olhar para Jesus. Deixa eu tirar aqui. Está interferindo aqui. Nós vimos que nós devemos olhar para Jesus. Se nós não olharmos para Jesus, nós não vamos ter vitória espiritual. Depois, nós vimos uma outra divisão falando sobre a necessidade de aceitarmos a disciplina do Senhor, né? A disciplina do Senhor. Deus nos disciplina como a filhos. Consideramos isto no segundo ponto deste capítulo 12. Depois, vimos que para termos um caminho de vitória espiritual, é preciso andar em santidade. E ele diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois, o andar conforme o entendimento da nova aliança. Sempre estamos nos lembrando de que nós não estamos na antiga aliança. Estamos na nova aliança. Porém, assim como na antiga, aqueles foram castigados porque não seguiram, né, as orientações da antiga aliança, nós também, mesmo na graça, podemos ser disciplinados pelo Senhor, né? Podemos ser castigados pelo Senhor, se nós não estivermos dentro dos preceitos da nova aliança. E por último, a necessidade de atendermos ou de atentarmos para a voz de Deus. Deus nos fala pela sua palavra. Aqueles que atentaram para a voz de Deus no Antigo Testamento foram homens poderosos na sua vida espiritual, né? Foram homens que trilharam o caminho da vitória espiritual. Por exemplo, aqui, eu poderia citar aqui vários, né? Mas vou citar aqui o que é um dos centrais, Davi, né? Davi, muito novo, andava pastoreando as ovelhas de seu pai no campo, quando um leão atacou uma de suas ovelhas. E ele disse, olha, irmãos, um leão é um animal muito grande e forte. Homem nenhum, no sentido natural mesmo, consegue brigar e sair vitorioso diante de um leão. Ele vai ser engolido pelo leão, vai ser devorado. Mas Davi venceu aquele leão. Por quê? Porque ele andava com o Senhor, né? Então, ele ouvia a voz do Senhor. Então, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor é muito mais do que escutar, né? Nós aprendemos neste livro que, não apenas no livro de Hebreus, mas em toda a Escritura, ouvir significa prestar obediência à voz de Deus. Muitos, infelizmente, têm experimentado tragédias em suas vidas, porque não obedecem ou não aprenderam a obedecer à voz de Deus. Nós mostramos alguns exemplos no Antigo Testamento, né? E eu gostaria só de recordar mais o que nós falamos sobre a família de Corá, Datã e Abirão, né? Foram engolidos vivos pelo inferno, porque não ouviram a voz de Deus. E tem um agravante aí. Eles atentaram contra o servo do Senhor, contra o ungido do Senhor, que foi Moisés, né? Nos nossos dias, há muitas pessoas que atentam contra os pastores, né? Muitos membros de igrejas que atentam contra os pastores, falam mal, se posicionam contra nas reuniões da igreja e querem a todo custo maltratar o pastor. Muitas vezes, quando falam no salário do pastor, é como se estivesse falando numa guerra, né? Há uma verdadeira guerra entre aqueles que querem, né, dar um salário digno para o seu pastor, que ele merece, segundo a palavra de Deus. Outros não, o pastor não pode ganhar isso, não sei o que e tal. E vira aquela guerra, aquela confusão.
é preciso que tenhamos cuidado quando nós mexemos com os ungidos do Senhor, né? Veja o que aconteceu à família de Corá, Datã e Abirão. Muito bem. Então hoje nós vamos nos voltar para o nosso tema aqui, né? E foram falados também alguns privilégios no capítulo 12. Gostaria só de concluir essa parte aqui, para a gente entrar direto no nosso tema. Se nós aproveitarmos estes privilégios, vamos manifestá-lo através de 3 maneiras aqui, que eu anotei. Vamos manifestá-lo através de uma vida de fé, que foi experimentado na vida desses varões, servos de Deus, servos e servas de Deus, que foram vitoriosas em suas vidas espirituais. E também será manifestado através de uma vida de santidade e, por último, por uma vida de amor a Deus e ao próximo. E agora nós vamos considerar a vida de amor ao próximo, a Deus e nossa atitude para com os pastores, que são algumas das evidências da vida cristã. Vamos lá então considerar o primeiro ponto, né, deste capítulo. Nosso amor para com os demais, com as demais pessoas. Então vamos ler o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Grave bem esse primeiro versículo, porque nós vamos nos concentrar basicamente hoje neste primeiro versículo. Seja constante o amor fraternal, né? Quando eu ouço essa palavra constante, quando eu leio aqui na Bíblia, eu sempre me lembro quando eu estudava física, né, no colégio. Eu estudei sobre velocidade máxima, velocidade média e média das velocidades, né? Então, a velocidade média não é uma velocidade constante, mas é uma média das velocidades que o carro desempenhou de um ponto a outro. Por exemplo, eu saio daqui de Boa Vista e vou para a cidade do Cantá. Eu não vou em velocidade constante. É impossível que eu ande, né, faça esse trajeto em velocidade constante. Por quê? Porque há uma ponte, aí eu tenho que diminuir a velocidade, né? Aí depois, quando eu saio da ponte, eu volto àquela velocidade que eu estava antes de chegar na ponte. Aí, de repente, eu estou andando aqui na estrada, vai atravessando animais na pista. Eu tenho que diminuir a velocidade novamente. Então, quem está numa estrada de um ponto a outro, de uma cidade a outra, ou de um município a outro, de um lugar a outro, não pode desenvolver uma velocidade constante, certo? Mas o autor aos Hebreus aqui, ele não fala de coisas médias. Ele não fala de coisas inconstantes. Ele está falando aqui de algo que tem que ser constante, né? E o que vem à sua cabeça quando nós falamos nessa palavra? Constante. Seja constante, diz ele aqui, o amor fraternal. Meus irmãos, ele está falando de algo aqui que deve ser continuado. Deve ser continuado. Jamais deve parar. Eu lembro aqui do que diz também a física sobre a inércia dos corpos, né? A inércia dos corpos é aquela qualidade que faz o corpo permanecer em movimento, se ele está em movimento. E é aquela qualidade também da física que faz o corpo permanecer parado. Então há 2 tipos de inércia: aquela que mantém o corpo em movimento e em movimento constante, e aquela que mantém o corpo parado. Meus irmãos, os corpos celestes, cada um possui a sua inércia. O Sol, você acha que o Sol não tem movimento? O Sol tem movimento.
né? As estrelas, você acha que não estão em movimento? As estrelas estão em movimento. E esse movimento das estrelas, dos planetas, entre os quais nós incluímos a Terra, estão em constante movimento. Eles possuem um movimento constante. A Terra tem 2 tipos de movimento, né? Não sei se os irmãos sabem ou se lembram, né? A Terra tem um movimento de... Oi? De translação. E qual é o outro? Hã? Rotação, né? O movimento de rotação... então, eu estava perguntando aqui da minha turma que está aqui, né? Certo? Então, o movimento de rotação é o que a Terra faz em torno de si mesma, e esse é um movimento constante. E o movimento de translação é o movimento que ela faz em relação ao Sol, que é o centro do sistema planetário. Então, meus irmãos, esses movimentos todos que eu falei são movimentos constantes. Eles ilustram o nosso comportamento diante do amor fraternal. Ele também tem que ser constante. Quando o autor aos Hebreus chama a atenção para isso, a gente percebe que aqueles irmãos, se você for olhar no capítulo 6, versículo 10, você vai ver que aqueles irmãos já haviam praticado o amor fraternal para com outros irmãos daquela igreja. Os irmãos que precisavam de ajuda espiritual, até mesmo os irmãos que estavam passando por dificuldades, por tribulação. Quer ver? Leia aí, capítulo 6, versículo 10, olha só. Leia aí, vamos ler juntos, né? Então isso já era uma coisa... O que o autor está querendo dizer com isso? Isso já era um fato conhecido. O amor fraternal era algo conhecido na igreja dos Hebreus. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Aqui perdi aqui. Do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. Olha aqui. O amor fraternal evidencia a vida cristã. Se você não ama o seu irmão, cuidado, você não está demonstrando, você não está evidenciando que é um cristão. Então, olha só. Evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha aí, que maravilha, né? A forma como eles agiram, né? Digamos assim, o modelo, a maneira como eles fizeram, a gente não sabe. Mas eles praticaram o amor fraternal para com aquelas pessoas, né? Então, ele chama a atenção aqui para a constância no amor fraternal. Porém, durante algum tempo, percebe-se, no capítulo 10, versículos 24 e 25, que alguns provocaram divisões na igreja. Alguns desses irmãos da igreja dos Hebreus provocaram divisões, contendas, e até teve aqueles que abandonaram a igreja. Quer ver? Vamos ler o versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o conselho do autor aos Hebreus. E agora o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Meus irmãos, o amor fraternal, ele deve ser contínuo em nosso meio, ele deve ser constante. Nós não devemos nunca nos esquecer do amor fraternal. Aquele que ama os seus irmãos, aquele que pratica o amor fraternal, ele se preocupa com aquilo que, digamos,
se os irmãos estão bem, se estão passando alguma dificuldade, né? Se em algum momento estão sem condições financeiras para comprar o alimento, ele vai sempre, irmão, como é que tá? Tá bem? Tal? Como é que vai a família? Tá ganhando o suficiente para sustentar a família? Se não, tá aqui uma oferta para você, né? Então, meus irmãos, esse irmão, ele se preocupa com o seu próximo. Ele está dando a entender que ama o seu próximo, porque ele se preocupa com ele. Mas aquele que só se preocupa com o seu bolso, com a sua vida, diz assim, eu não quero nem saber da vida dos outros, não quero nem saber o que está acontecendo. Isso é uma demonstração de egoísmo, né? Nós devemos ser, ao contrário, nós devemos ser filantropos, né? Bem, para a gente encerrar, eu vou contar a história aqui de uma senhora que é um verdadeiro exemplo de amor fraternal, de amor ao próximo. Max Lucado, em seu livro Graça, nos conta a história de Vitória Ruvolo, né? E ele fala que aquela senhora, ela teve muitas razões para ser amargurada, para ter mágoa de um determinado elemento. E ele diz aqui no seu livro também, interessante, né? Que ele diz assim, que se mágoas fossem pelos, nós seríamos igual ursos cinzentos. Ou então, nós não passaríamos de bestas peludas, cheio de pelo. Já pensou? Você viu aquela ovelha que faz tempo que não é tosquiada, né? Como fica cheio, cobre até os olhos, né? Assim nós seríamos, nós com pelos, tá? Com pelo, cheio de pelo, né? Então, o que é isso? São as nossas mágoas. Se mágoas fossem pelos, nós seríamos, não passaríamos de bestas peludas, ou de um urso cinzento. E por que isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós vamos acumulando mágoas, né, durante nossa trajetória de vida. Por exemplo, alguém que zomba do seu andar, isso magoa, né? Olha o que aconteceu com Eliseu. Quando as crianças saíram da mata e viram a Eliseu e começaram a dizer, corre calvo, né? E Eliseu clamou ao Senhor e veio um urso e devorou eles todos, né? Eliseu ficou magoado com aquilo. Então, muitas vezes você ser apelidado, isso magoa. Ou então, quando você vai entregar um trabalho para o seu professor, você caprichou, né? Fez tudo dentro daquilo que ele pediu e tal, entregou o trabalho para o seu professor, ele nem ligou. Isso magoa. Ou então, quando o namorado, ou a namorada, ou o esposo, ou a esposa lhe abandona, isso magoa também. Ou você está bem numa empresa e de repente o seu patrão chega, ó, você está demitido. Isso tudo magoa. E Vitória Ruvolo passou por uma situação muito complicada, né? E eu vou contar um pouquinho aqui da história dela. No seu livro, ele falando sobre essa mulher, ele diz que Vitória Ruvolo estava indo para sua casa em seu carro. E ela estava feliz porque tinha terminado de assistir ao recital de uma sobrinha dela. E ela só pensava naquele momento chegar em casa, né, colocar seu carro na garagem e ir para o sofá diante da lareira para relaxar. Mas ela não percebeu um carro que passava em alta velocidade. E quando chegou próximo a ela, um rapaz da janela do carro jogou um peru congelado no para-brisas do seu carro. Meus irmãos, aquele peru atravessou o para-brisas, entortou a direção do carro e simplesmente desfigurou o rosto de Vitória Ruvolo. Ela foi parar na UTI e o seu salvamento foi um verdadeiro milagre. Os médicos tiveram que se virar nos 30, né, como a gente costuma dizer, para salvar a vida
de Vitória Ruvolo, por causa daquele rapaz de 18 anos que atirou aquele peru. Vocês sabem, o peru é uma ave grande, né? O peru é uma ave grande. Congelada ainda, pá, quebra na hora. Um carro em movimento, a gente sabe disso. Né? E aí foi um verdadeiro milagre sua recuperação. Os médicos tiveram de colocar fios para suspender seus olhos. E também tiveram que colocar pinos de titânio no seu cérebro. Não foi fácil. 9 meses depois, ela estava frente a frente com o seu agressor. Era o dia, aconteceu em novembro de 2004. 9 meses depois, ela estava lá no tribunal diante do seu agressor. E as pessoas encheram a sala da audiência, porque queriam ver uma condenação exemplar para aquele homem, para aquele rapaz. Mas sabe, Ryan Cushing, que era o seu nome, Cushing, já não era mais aquele rapaz atirado e delinquente de 18 anos. Ali naquela sala, naquele lugar, naquele tribunal, ele estava tremendamente arrependido. Suas pernas tremiam com medo do veredito do juiz. E todos esperavam realmente uma grande condenação. O juiz então toma a palavra, pede ao réu, como de costume, né, que se coloque de pé, e ele leu a sentença. 6 meses de reclusão, 5 anos de condicional e trabalhos comunitários. Esta foi a pena para aquele atentado tão violento. Houve uma revolta geral na sala. Mas por quê? Que injustiça é essa? Todos na sala começaram a reclamar e dizer: isso é injusto. Esse rapaz merecia pegar no mínimo 30 anos. Por que apenas 6 meses? E meus irmãos, pasmem. Mas sabe de quem foi a ideia dessa pena tão branda? Vitória Ruvolo. Aquele rapaz de pé, ao receber esta notícia, ele não aguentava as lágrimas. E ele foi chorando em direção a Vitória Ruvolo, que o abraçou e disse... Ela o abraçou, o apertou, me disse: eu lhe perdoo. E meu profundo desejo é que a sua vida seja a melhor possível. Isso, meus irmãos, é demonstrar amor ao próximo. Isto revela o nível espiritual daquela irmã, de Vitória Ruvolo. E isto muitas vezes também revela o nosso nível espiritual, que nós não estamos prontos para perdoar. Então, meus amados, seja constante o amor fraternal. Que esta semana nós possamos pensar nisto. E se há alguma coisa, e se há alguma mágoa em nosso coração, vamos perdoar. Porque eu quero terminar com Efésios capítulo 4, versículo 31. Eu quero ler junto com vocês, meus irmãos. Efésios 4 e 31, onde o apóstolo Paulo diz: longe de vós, toda o quê? Muito bem. Longe de vós toda amargura e cólera, e bem assim, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia.
Então que nós possamos manter a amargura longe de nós. Que nós possamos manter a mágoa longe de nós. Esse é o verdadeiro poderoso, né? Perdoar não é fraqueza, é poder. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Que tenhamos uma semana na paz do nosso Deus. Amém. Amém.